Olá, você que está aqui na BMC News, estamos aqui no programa Sou Bem-Sucedido, no nosso encontro semanal, onde a gente sempre traz um convidado para que você possa se inspirar, porque ser bem-sucedido em todas as áreas da vida é possível. Tem gente que fala assim, Júlio, não dá, olha, se tiver sorte no amor, não tem sorte nos negócios, não existe, gente. É possível você se tornar bem-sucedido em todas as áreas da sua vida. E hoje eu estou aqui com uma convidada, estou com o livro dela aqui, que chama O Novo Ser Humano, Mais Saúde Mental na Área Digital. Ela não tem só esse livro não, que eu fui pesquisar, eu vi que ela tem outro livro, que eu quero falar um pouquinho sobre esse livro também. E hoje estou trazendo aqui nada mais nada menos do que Cláudia Cardillo. Falei certo? Certíssimo. Cláudia, bem-vinda, que bom ter você aqui. Prazer, muito obrigada pelo convite, gostei muito. Cláudia, e esse livro aqui, é recém-lançado, esse livro? Esse livro ele é recém-lançado, ele teve 2 lançamentos já, e eu idealizei um livro em que a gente pudesse falar sobre o momento do offline, porque no online a gente vive o tempo todo, Sim. né? E nós criamos personagens, avatares, e somos e vivemos isso no dia a dia. Então, quando nós estamos fora das telinhas, quem nós somos e o que nós podemos fazer para ter mais saúde mental, mais qualidade de vida, mais bem-estar e mais relacionamento em família. Sim. E o offline, muitas vezes as pessoas estão deixando mais de lado, né? Porque a gente vive o tempo todo na telinha, né? Normalmente, a gente começa a trabalhar às 8 da manhã, não tem hora para acabar, mas aqueles que vão até às 6, 8 horas da noite, eles trabalham assumindo personagens, porque quem nós somos diante da tela, né? Nós Sim. precisamos ter uma postura profissional. E muitas vezes a pessoa se perde entre o que ela é na telinha Sim. e o que ela pode ser e o que ela é realmente no offline, na vida real, né? Sim. Cláudia, você é paulista ou não? Não, eu sou de Bauru, eu sou Bauru. paulistana. Paulistana. É engraçado isso, né? Eu gosto muito do interior, eu ainda falo com sotaque do interior, né? Mas eu vivo aqui e sei o quanto São Paulo é a terra da oportunidade, né? Eu já tive vontade de voltar para o interior algumas vezes, mas é aqui que tudo acontece. Sim. Eu comecei a minha vida profissional aos 16 anos como professora de música. Você é musicista, eu sou músico também. Eu toco piano, canto, toco violão, adoro música, porque a música ela faz com que a gente tenha mais, se conheça mais, né, se Mas você fez autoconheça. aula ou aprendeu sozinha? Não, eu comecei com 6 anos de idade, me formei aos 16 e foi a partir daí que eu já trouxe o meu hobby como primeira profissão e comecei a dar aula para crianças, de Legal. musicalização infantil, de piano também, e fui desenvolvendo uma metodologia e percebi que as pessoas que passavam em aula comigo, elas aprendiam muito rápido, e eu sempre ouvia isso, né, dos meus alunos. Eu cheguei a ter 30 alunos particulares, mais alunos das escolas que eu dava aula também, conservatório. Foi aí que eu entendi que não era o que eu ensinava, era como eu ensinava, a minha metodologia E que era como o é que diferencial. você ensinava? Porque assim, eu sou músico também, e a minha esposa hoje ela faz aula de piano, né? E ela gosta, tal, tá fazendo aula de piano. E aí todo mundo que a gente vê fala assim, nossa, é difícil, tal. E aí todo mundo fala assim, eu quero ir num lugar que é mais fácil, né? Como é que você encontrou esse caminho? Porque eu tive uma professora, várias professoras durante a minha vida, e que estimulavam muito o som, né, o som ele vem em primeiro lugar, Sim. então o que você ouve na música é completamente diferente do que você está lendo na partitura. Sim. Então, ensinar a célula rítmica primeiro, ensinar o que é ouvir aquela música, né, como interpretar aquela música para que você chegue o mais próximo possível, né, do que você quer tocar, faz parte de um estudo. Então, muitas vezes os professores chegam com a partitura na frente e falam para o aluno: "Lê e Ah, toca". é um saco. Eu mesma fiz durante muitos anos no conservatório dessa maneira, né, então a minha leitura à primeira vista é muito boa, mas eu tenho 2 tipos de ouvido, o ouvido relativo e o absoluto. É Eu mesmo? permeio entre os 2. E ouvir para mim era sempre mais importante do que ler, porque eu tinha aquela facilidade de ir na levada, né, Sim. no som, né, isso era muito gostoso. A partir do momento em que eu percebi isso comigo, eu comecei a ensinar meus alunos dessa maneira também. Oh, que legal isso, hein? Então, esse era o diferencial, era fazer com que ele ouvisse para que ele pudesse tocar, e não só reproduzir Ou a seja, não era música. do papel para o som, era o som para o papel. Exatamente. Então eu estava tirando Tem de sentido. dentro aquele potencial da pessoa. Sim. E eu
vi muitas vezes que essa metodologia fazia com que a pessoa se interessasse, perdesse o medo, né, porque ela tinha que quebrar paradigmas, né. Se a leitura, as cifras, as notas eram aquela dificuldade dela, eu já partia para alguma coisa que ela não conhecia, então ela desconhecia o medo do som, Sim. e isso era muito gostoso. A partir daí eu entendi que eu podia fazer uma migração de carreira para a área de comunicação, porque a música ela só é um pedacinho de um guarda-chuva enorme que é a Sim, comunicação, né. sim. Então eu me preparei durante 3 anos, dos 27 aos 30 anos, para conhecer o marketing. Eu já sabia, porque eu estudava, estava fazendo vários cursos, mas não tinha passado por uma faculdade ainda. E me inscrevi na Faculdade de Relações Internacionais, com ênfase em diplomacia, e isso me abriu um universo imenso, né, foi muito gostoso. A partir daí eu comecei a trabalhar com marketing. Depois disso eu ainda Conseguiu deixar a música? Eu vou falar uma coisa para não, você. a Quem música é não músico sai não da tem, não tem como. gente. Você A mu sabe que eu parti de uma paróquia e até o padre que tá, o Padre Marco, que eu mandar um abraço, ele também é comunicador, ele tem programa na Rede Vida e tal. E eu sempre tô lá assistindo a missa e tal, e já há muito tempo, quando mudei de bairro e tal, eu falei, pô, meu, que vontade. Aí eu vejo o instrumento, toco bateria também, eu canto, caramba, né? Aí você fica olhando pra quê, fica olhando pra quê. Aí ontem eles chegaram pra mim, coincidência, falei, pô, cara, vem tocar aqui na missa, tal, vem tocar com a gente. Aí eu fui lá e cantei na missa e tal. Parece que a gente vê instrumento, a mão coça. Exatamente. Aí o Padre Marco, ele tem uma história com a música muito grande, Sim. né, ele sempre fala do Elvis Presley, né, o quanto É meu par Elvis, trouxe a música para a vida e é dele, né. roqueiro, hein. Ele é Roqueiro. roqueiro, ele gosta de música, né. E a música não sai da gente nunca, né, porque a partir do momento em que eu passei a minha primeira infância, a minha adolescência aprendendo e depois lecionei durante 15 anos, eu sempre tenho aquele momentozinho em que eu tiro do dia, seja no intervalo do almoço ou no final da tarde, para poder tocar um Você pouco. falou uma coisa que é muito bacana, assim, né, isso mostra todo o seu sucesso. Eu sou neuropsicanalista e, né, eu atendo, mas antes disso, lá para os 14, 15 anos, quando eu comecei a participar, eu tive contato com a música na igreja, né. Então eu comecei a ter contato primeiro com tudo com a música. E a música me aprendeu a ser mais ouvinte, né, é muito verdade isso que você está falando. Porque na música, a gente não fala com a gente não verbaliza, a gente se comunica com os olhos, com a nossa Sim, expressão corporal, né, sim, e total. com a nossa emoção, Sim, né, isso é muito gostoso. E eu toquei muito em banda, né, toquei piano, cantei durante muitos anos, porque quando eu me formei no clássico, mas eu queria tocar o popular, então eu sim. fiz aula no Zim com o pessoal do Zimbo-Trio, no Que clã, durante legal, muitos que anos, legal. e lá eu aprendi a tocar com ginga, com bossa, né, com Uhum. uma música que comunica, que Sim. fala com o público, né. E a música ela traz isso pra gente, né. Ela nos integra, ela faz com que a gente sinta aquela sensação de pertencimento mesmo dentro Sim. de um grupo, né, muito gostoso Para isso. muitos pais que estão nos assistindo, você indica que o pai incentive as crianças a estudar música? Totalmente. A música ela começa em casa. Quando eu era pequena, eu ouvia jazz, meu pai gostava de ouvir jazz, então a gente Seu pai é chique, né, é outro nível, né. muitas vezes, a gente jantava ouvindo jazz. É Tinha também mesmo? a bossa nova, minha mãe gostava de sertanejo, gostava do MPB, então tinha uma mescla de música que a gente ouvia. E tinha uma paixão, minha mãe tinha uma paixão muito grande por música italiana, por sermos de família italiana, então, muito cedo, não só aprendi a tocar música, como aprendi a ouvir o idioma, porque os outros idiomas eles também são feitos de som, Sim, né, o italiano ele tem muita musicalidade. Então eu falo italiano desde muito cedo, em função de ouvir a música. olha só. E o que os pais podem ajudar? A música ela faz parte da educação, ela traz mais autoestima para a criança, ela faz com que a criança se sinta capaz e apta a fazer uma atividade, né. E a música ela está muito ligada àquela primeira frase, aquela primeira pergunta que os pais e avós fazem para a criança: "O que é que você quer ser quando crescer?". Sim, Sempre as crianças respondem músico, bombeiro, astronauta, a música ela está sempre próxima, né. E o que é que a criança faz ou o adulto faz, que quando faz as pessoas olham e falam: "Nossa, que delícia, você precisa fazer isso sempre", né. A música ela também, ela está ligada ao hobby da pessoa, e o que a gente faz com paixão, com amor, a gente faz com genuinidade, a gente faz com amor, com aquela vontade de querer fazer sempre o melhor, né. Então eu indico sim,
aos pais que coloquem os seus filhos na música, não só no esporte, porque o esporte ele desenvolve um tipo de cultura dentro de casa e dentro da Sim. escola, mas a música ela traz a sensibilidade do saber ouvir, do saber olhar, do saber interagir com outras pessoas, isso é muito E toda gostoso. essa experiência trouxe para você uma bagagem muito grande para quando você foi para o marketing, né? Sim, porque quando eu vim para o marketing, para o corporativo, eu não conhecia, né, esse idioma era diferente para mim, Sim. né, eu conhecia o que era tocar, eu conhecia o que era ensinar, e participar de grupos dentro de empresa, existe um código velado, né, dentro das empresas que para quem entrou aos 30, dos 27 aos 30 anos, né, isso foi um pouco desafiador para mim, né, participar desses grupos, interagir, porque eu vinha de outra cultura. Então eu precisei reinventar a minha carreira naquele momento, precisei foi um tempo de muito estudo, mas de ouvir o outro, né. Como é que eu faço isso? Por que caminho eu sigo? Por que que é importante fazer isso? Por que que a gente não faz diferente? Então era um momento de muita troca. E eu lembro que aos 30 anos eu era gerente de marketing de uma, Aos distribuidora de 30 anos já? aos 30 anos eu era gerente de marketing de uma distribuidora de equipamentos de alta fidelidade sonora, de equipamentos de audiofilia, que são aqueles equipamentos para teatro, Sim. para home theater. E eu quis fazer uma campanha completamente diferente do dono. Nós somos amigos até hoje, ele sempre fala isso para mim. Eu coloquei a minha sensibilidade de musicista naquela campanha. Que legal. E ele Muito estava bacana. viajando, estava na Europa, quando ele voltou, ele viu aquilo, ele quase me matou. Ele fez foi a primeira vez que eu vi uma reunião em que eu fiquei de pé. Todos os gerentes ficaram sentados e eu fiquei de pé, eu falei assim: "Engraçado, não tem cadeira para mim, eu vou pegar". Ele falou: "Não, não, você não vai pegar, porque você vai ouvir, você vai sair". E eu entendi aquilo como uma coisa negativa, né, falei: "Acho que não gostaram", muito pelo contrário, a campanha foi muito bem aceita, e depois no final da reunião eles me chamaram de novo para dizer que eu trouxe um olhar diferente para aquela campanha dos equipamentos, e que eu coloquei o olhar, o ouvir, o sentir, o pegar o instrumento, sendo que antes o instrumento não, o equipamento, e sendo que antes eles, colocavam a marca em primeiro lugar. Então tem toda a questão de ter sido, Você foi de ter destemida. vivido exato, eu fui destemida. Hoje eu olho para trás, é claro que eu faria a mesma coisa, mas talvez eu fizesse com mais sensibilidade, eu avisasse ele Mas eu antes, acho né. que algo que é interessante é assim, você estava ali com música, algo totalmente confortável para você, porque é algo que você dominava, é algo que você gostava, e de repente você chega lá e você fala assim, eu vou mudar, né? E aos 30 anos você chega e já se torna gerente, de uma forma destemida, vai lá e toca uma campanha dessa. Quem te ensinou? Aonde você aprendeu a ser destemido? Mas segura aí, que a gente vai para o rápido intervalo e ela conta assim que a gente voltar, tá bom? Estamos de volta aqui no programa Sou Bem Sucedido. Estamos recebendo aqui hoje Cláudia Cardillo. Esse aqui é o novo livro dela, que você pode já adquirir. Está nas plataformas? Sim, nas grandes plataformas e na própria loja da editora Literary Books. Legal. Mas e aí? Quem te ensinou a ser destemida, a sair desse conforto que você estava? Porque tem gente que, por exemplo, no meu caso, a vida me tirou do conforto. Você sabe que a minha terapeuta falava para mim assim, ó, você não, os outros fizeram o que você não teve coragem de fazer. Fiquei bravo, hein? Fiquei bravo com ela, mas ela tinha toda a razão. Porque às vezes são situações que a gente vai carregando, que a gente tem que sair daquele espaço, mas às vezes a gente não tem coragem, enfim, e aí a vida expurga a gente para fora. Mas no seu caso não, partiu de você, pelo que eu estou entendendo. Partiu de mim, eu era E muito feliz, eu era bem-sucedida, então, né. O sucesso ele é subjetivo, para cada sim, pessoa ele acontece de uma maneira diferente, mas sim, eu amava o que eu fazia, sim. né, então Seus olhos brilham quando fala da música. é, até hoje, né, eu gosto Aham, muito, mas eu amo o que eu faço também, porque eu entendi que realmente eu precisava dar um próximo passo, eu isso. precisava mudar de nível, e esse mudar de nível, para mim foi muito positivo, Sim, porque ele me trouxe essa visão do todo, né, da música ser exatamente uma pequena parte do que era a comunicação já naquela época, né. E eu gostei tanto do desafio do marketing que eu
passei a estudar cada vez mais a comunicação para me tornar especialista em comunicação estratégica. E a partir daí eu também fiz uma nova transição de carreira aí dentro do mesmo setor para abrir a minha agência de comunicação e marketing. Então isso para mim foi uma evolução, uma aprendizagem muito grande, mas o ser destemida ele vinha muito da música, porque a música me trouxe isso, né, chegar a estudar 8 horas por dia para tocar um Oito concerto, horas por dia. 8 horas por dia, fazer bolha de sangue nos dedinhos e nos polegares, né, pelos ataques, né, do piano. E isso me ensinou muita coisa, a ter disciplina, a uma frase que minha mãe falava quando eu era pequena, "Você decidiu estudar música, agora você vai até o final". Então não tinha esse negócio: "Ah, vou experimentar, se eu não gostar eu posso parar". Não, eu enchi tanto o saco dos meus pais que eu queria aprender música, que quando eu entrei, eles já sabiam que era para eu me formar, e eu levei isso até o final. Então eu não tem uma situação na minha vida em que eu não me veja desafiada e que eu não vá até o final. Isso me ensinou e me fez ter mais força de vontade ainda para tudo aquilo que eu começo ter começo, meio e fim. Porque até o lugar confortável, ele é perigoso, né. Ele faz a gente às vezes, "Ah, isso tá legal", mas não vai levar a gente para o próximo nível. E você foi entendendo esses níveis que, né, e uma coisa que é legal da música, né, que eu fui aprender depois que eu fui estudar, porque eu aprendi de ouvido, depois fui estudar, né. Quando você toca com banda, então, a gente fala que muitas vezes os tecladistas não deixam o baixista tocar, né, porque ele fica fazendo muito baixo ali. Então, assim, cada um tem que entender o seu lugar, né. E eu acho que todo esse sucesso que você tem, a gente vai falar um pouco mais dessa carreira, porque você foi sabendo o seu lugar e você foi crescendo: "Opa, já alcancei esse meu lugar, agora eu vou vir para cá, alcancei esse lugar", e foi fazendo você alcançar parâmetros grandes, né. É exatamente isso, Fez né, e sentido o que eu tô falando? Eu tô claro que viajando? sim. Não, é exatamente isso. E tinha ainda a questão da ambição, né, onde eu queria chegar, né, eu tinha um planejamento. Com a música, eu continuaria sendo professora de música, musicista, continuaria tocando Mas em você podia hotéis ir muito até hoje, mais do que isso. mas eu podia ir além. E foi isso que me motivou a começar tudo de novo, porque eu realmente precisei começar tudo de novo. E, eu não em momento algum eu pensei em parar, eu falei assim: "Eu quero isso e eu vou com isso também até o final", porque eu já cresci com essa mentalidade, né, de começar e ir em frente. Então, eu não tive muitos ensaios na minha vida de começar e parar, porque toda vez que eu decidia, eu queria, né, então tem aquele desejo antes, né, eu me planejo, eu me programo, eu me determino e aí eu vou. E foi assim que eu abri a agência também, os primeiros 5 anos foram terríveis como empreendedora, Sério? porque eu tinha toda a experiência, eu tinha a técnica, mas faltava alguma coisa. E o empreendedorismo, há 30, 40 anos atrás, não se ensinava em escolas como se ensina hoje, Sim. né, eu precisava aprender mais, então eu fui novamente estudar sobre empreendedorismo, sobre o que é ter uma empresa, né, quais são os departamentos da empresa que eu preciso dar atenção, quais são as equipes que eu preciso trazer para mim, e a partir daí, as coisas foram começando a fazer parte daquela engrenagem e até hoje, elas funcionam muito bem, E o que é mas legal que você entendeu que isso era um processo, né. era um processo, era um processo. Eu ouvi de muitos amigos, de muitas amigas que eu era louca, né, em abrir a minha agência. "Por que você não continua onde você está no mercado, que você está super bem", eu era super bem reconhecida, tinha muito headhunter que me colocava de frente, né, com posições que me levavam para um mercado cada vez mais novo. Porém, eu precisava passar por tudo isso, porque a partir do momento em que a gente passa por todos os processos de uma empresa, a gente aprende tudo aquilo que a gente precisa aprender para poder ensinar. Então, ser um mentor hoje, como hoje eu tenho vários mentorados e vários alunos, na área de negócios, na área de empreendedorismo, é porque eu passei por todas essas etapas, né. Anota aí, olha, presta bem atenção no que ela falou. Eu vou trazer aqui para vocês mais claro, vocês entenderem por que que ela chegou onde ela chegou. A palavra medíocre, às vezes, assusta as pessoas, porque dá a entender que é desvalorização, e não é. A palavra mediocridade significa a gente ser mediano, e não tem nenhum problema. Você quer ser mediano? Não tem nenhum problema. Nenhum, zero. Zero problema. Qualquer pessoa que quer ser mediana,
ela pode ser mediana. Mas a Cláudia está falando aqui o seguinte: olha, eu fui aqui como musicista, eu cheguei, dei minha alta performance, dei o meu melhor. Acabou o meu desafio, vou para um próximo propósito. Ela foi para um outro propósito. Eu fui para um outro propósito. Aí, os meus primeiros 5 anos foi terrível, mas como eu sempre digo, ela sonhou, planejou e executou. Então, quando ela diz o seguinte: "Eu quero ter alta performance na minha vida, eu quero ter performance nos meus negócios, eu quero ter alta performance", então ela diz o seguinte: "Eu não quero ficar parada aqui". Talvez você esteja assistindo, você está parado sempre no mesmo lugar, porque a zona é confortável, ou você fala assim: "Porque todo mundo faz". A Cláudia, né, e esse livro fantástico que ela vai falar daqui a pouco, em tudo aquilo que ela chega, ela diz o seguinte: "Eu não quero ser igual todo mundo, eu não quero ser mediana". Falei alguma bobagem? Não, você está exatamente, você pegou a essência, você captou a essência do que eu quero transmitir. Eh, Muitas vezes eu até perguntava para mim: "Será que eu estou no caminho certo? Será que eu Sim, continuo?". Claro que a gente tem dúvidas ao normal. longo da vida, né, mas são os grandes mentores é que fazem com que a gente tenha essa certeza, né. E eu fui atrás de grandes mentores para me trazerem exatamente isso. Fiz um curso de coaching, depois Que outro, legal. passei por vários processos de coaching inclusive, para me colocar em situações que me levaram a ter sucesso na carreira, mas foi na mentoria que eu me encontrei. Porque o coach ele traz a grande reflexão, né, ele tem excelentes ferramentas que eu utilizo até hoje, que são cientificamente validadas, mas é a minha experiência, a minha história, é o meu olhar para o negócio do meu cliente que faz com que eu tenha sucesso, que eu tenha resultado, porque eu já fiz todo esse caminho. Você faz uma mentoria integrada, porque eu sou neuropsicanalista, eu faço uma neuropsicanálise integrada. Eu sou coaching também, Exatamente. eu uso ferramenta de coaching. Eu vou falar uma coisa para vocês, é que infelizmente muita gente utilizou o nome coach de forma errada. Às vezes a gente tem que entender o seguinte: coaching é aqui, mentor é aqui, e psicólogo é aqui, ou psicanalista é aqui, e as pessoas utilizaram de uma forma errada, por isso que se pegou uma fama muito negativa. Mas, como ela própria disse, funciona as ferramentas, e hoje você usa uma mentoria integrada, onde você usa ferramentas de coach também. Corpo, mente e espírito. Perfeito. É importante a gente ter esse alinhamento, né, porque se eu fizer uma mentoria no meu cliente e não olhar para todos esses lados, ele vai sair dali insatisfeito com o meu Concordo. produto, com o meu serviço. Então é buscar o propósito e missão de vida que vem desde a primeira infância e que muitas vezes a pessoa não identifica isso, mas com essas ferramentas sim, eu posso identificar. E o que a ambição dela leva ela adiante, por que que ela está infeliz ou por que que ela saiu de um emprego e está querendo abrir o seu negócio. Essas são várias perguntas que eu faço, mas que eu vou alinhando, né, com a pessoa aquilo que ela sonha. E uma das coisas que as pessoas sonham quando elas chegam para mim não é: "O que que eu vou abrir agora? O que que eu vou fazer agora?". "Eu quero escrever um livro". Sim. E foi a partir daí que eu comecei a fazer projetos em que eu pude trazer os meus alunos, os meus mentorados, os meus clientes para dentro dos livros escrevendo um capítulo. Por quê? Quando você vai lançar um livro numa livraria e você chega lá, os seus convidados vão até lá para te prestigiar, assinar o livro com um capítulo ou com o livro inteiro é a mesma sensação, o cérebro interpreta da Isso mesma é maneira. verdade. A emoção é a mesma de lançar um livro inteiro. Sim. Então, muitos deles vêm com essa ideia de eu quero lançar um livro, eu quero deixar o meu legado, eu quero perpetuar o meu conhecimento. Ótimo, vamos começar com um capítulo. A Que partir legal. daí é que a gente vai buscar um livro maior Esse é o trabalho que a sua agência faz também. também. Então eu faço, além da mentoria de carreira, negócios e empreendedorismo, eu faço a mentoria de escrita literária. Que legal. Porque ao final da mentoria de negócios, vamos trazer o seu sonho, vamos abrir a Pô, que caixinha, né, bacana. para ver Pô, o que que é que você legal. tem aí Que dentro. sacada legal. Ou seja, você trabalha a vida da pessoa, você constrói com ela e depois você registra isso, né? Exatamente. Nossa, E isso tem sido para mim maravilhoso, porque também aconteceu comigo. Em 2017 eu participei de um evento dentro de uma editora que o publisher virou para mim e falou assim: "Você já tem livros publicados?". Eu falei: "Não, eu tenho vários e-books". E ele falou para mim, né, com toda aquela sabedoria, né, que a idade traz para gente, a experiência, né: "Um livro não tem
tato, não tem sensação, não tem cheiro, não tem aquele cheiro da tinta, não tem a suavidade da capa. Você não constrói histórias como você constrói no livro, nos e-books, porque você tem o tato ali a teu favor, você tem a Uhum. visão, você está construindo e trabalhando no cenário, né, que o e-book também traz, mas tem toda essa poesia no É livro. verdade. E a partir daí eu comecei, em 2017 eu já participei de um livro Uhum. como coautora coletiva, Uhum. gostei tanto, eu falei: "Eu tenho tanto talento para escrever, eu sou eh, tão desapegada, né, do que é meu e do que é do outro, então eu consigo entender bem o que vem do outro e eu só tenho que ler, revisar, ou se eu tenho que interferir na escrita". Então a mentoria ela tem esse papel, né, de poder trocar. E a partir do momento que eu comecei a fazer a curadoria, a mentoria desses livros, eu percebi o quanto de gente eu podia trazer para dentro desses livros, Sim. né. Nossa, muito legal. E o que é legal, porque assim, a pessoa ela faz a mentoria com você, ela cresce, né, faz todo esse trabalho, ou no encerramento ou num certo processo, ela vai lá, Exatamente. ela registra aquilo, ou seja, fica marcado na vida Fica dela, o marcado, seu trabalho fica marcado na fica vida dela. marcado. Mas olha só, gente, deixa eu te falar. Talvez você aí queira marcar sua vida também. Aí, ó, aqui embaixo eu vou colocar aqui, ó, aqui no GC, os contatos dela, rede social, para que você possa já, no intervalo agora, já ir procurando ver ela nas redes sociais, tá bom? Já pro rápido intervalo, daqui a pouquinho a gente volta. Estamos de volta aqui no programa Sou Bem-Sucedido. Hoje estou recebendo Cláudia Cardillo. Esse é o novo livro dela. Nesse bloco a gente vai falar um pouquinho sobre ele. Mas está falando de um trabalho muito bacana que você faz. Porque eu acho que todo empresário ele tem esse desejo de registrar a sua trajetória, enfim. Mas quando você pega o empresário, ele tem essa noção de que a história dele é tão interessante quanto ele imagina, ou ele já fala, não, a minha história é top, ou não? Não, não. Dos 200 mentorados em escrita literária que já passaram por 200 mim já? até hoje, 200? 200, porque também tem os que escrevem os seus livros individuais, né. Certo. Claro que é mais trabalhoso, né, tem Uhum. mais tempo, né, fica em torno de um ano e meio, Sim. mas o objetivo é sempre lançar nas bienais. Então, na última Bienal, lancei 5 livros de clientes em que eles escreveram individualmente, e nos intervalos eu faço os projetos de 12 intervalos. curadoria Essa mulher não coletiva. para. Meu marido, às vezes, ele fala: "Quando é É, que você vai parar, né?". Não tem como não parar, tem né, como. porque o carro ele está sempre tão acelerado, né, que um projeto já engatilha no outro. Eu já tenho Sim. outros projetos também que eu já venho trabalhando a partir do lançamento desse, porque quem é convidado para escrever e não escreve, fica com aquele desejo ou aquela pulguinha atrás da orelha, né: Sim. "Será que eu deveria ter participado?". E quando a pessoa vê o lançamento e a repercussão do lançamento, ela sempre vem para o próximo, isso é muito Sim. legal. Mas você me perguntou sobre se a pessoa tem a noção do que ela faz, que é tão importante assim, não. Não. Porque é a partir da mentoria que a gente vai alinhando os pilares, né, do autoconhecimento, de quem eu sou, o que eu quero deixar para a humanidade. Muitas vezes a pessoa não tem esse senso de urgência de legado, mas a partir do momento em que a gente vai alinhando os pilares, ela identifica: "Nossa, isso pode ficar, sim, como um texto precursor, né, um texto em que as pessoas, a partir daí, vão pensar de uma maneira diferente". E hoje a gente tem muitas terapias que são derivadas ainda das terapias integrativas, né, então Sim. tem muitas terapias nascendo que, já nesse livro eu trago aí, como novidades que são modeladas em outras terapias integrativas. Entendi. Então o objetivo é sempre essa união de corpo, mente e Sim. espírito, né, e a dimensão da emoção. Sim. Falando desse livro aqui, o novo ser humano, mais saúde mental na era digital. Fala um pouquinho desse livro pra gente, né? Tem aqui uma pergunta aqui, né? Uma provocação. Você está pronto para o novo ser humano? O despertar consciente com mais tecnologia e mais saúde mental. Você está pronto para o novo ser humano? A gente não sabe se a gente está pronto, se a gente É. não conhece o novo ser humano. Então, eu idealizei esse livro, foi extremamente desafiador falar sobre o novo ser humano há 2 anos e meio atrás, porque a inteligência artificial naquele momento, ela não tinha o boom
que ela tem agora, né? Então, falar sobre telinha, sobre impacto na saúde mental, ainda era muito ficar no campo mental, né? Mas já tinham vários terapeutas e vários médicos que já trabalhavam aí Sim. Transtornos mentais como ansiedade, depressão e burnout em consequência dos trabalhos e do tempo de exposição que a gente fica nas telinhas. Então, eu entendi que quando nós assumimos um personagem à frente das telinhas, isso causa muito estresse nas pessoas, né? Porque a gente precisa viver aquele momento transmitindo uma postura profissional para que a gente possa convencer a pessoa que está do outro lado. A tela, ela é fria, né? Então a gente precisa da expressão corporal, né? Da expressão que o corpo fala para que a gente possa se comunicar com o outro, seja com o olhar, com um sorriso, se aproximar da telinha para que a gente possa falar com as mãos. A gente precisa de uma expressão. E muita gente não sabia como fazer isso. Então, buscar esses médicos e terapeutas, e eu tive a grata satisfação de ter o Dr. Cláudio Lutemberg como prefaciador do livro, que já escreveu vários livros de inteligência artificial em hospitais, né, na própria medicina, trazer médicos que falam do impacto da telemedicina e de como a evolução da telemedicina ela está ancorada nos saberes ancestrais. Então foi muito depois que eu criei essa egrégora, né? E para isso eu passei por uma pós-graduação de inteligência artificial Chegou a fazer? emocional. Eu fiz ela todinha, um curso maravilhoso da USP que permeia todas as carreiras e que todas as carreiras elas serão impactadas pela inteligência artificial. Você sabe que eu recebi aqui um convidado, fugiu o nome dele agora, eu vou lembrar. Tem tanta gente que passa aqui, mas assim, ele mora nos Estados Unidos hoje e ele trabalha com inteligência artificial. E ele dizendo, o cara é mestre, assim, né? O cara é surreal, assim, o conhecimento que ele tem. Christian Barbosa, lembrei. Um abraço, Christian. E ele dizendo que daqui a alguns anos, em menos de 6 anos, mais de 60% das carreiras estão diluídas na inteligência artificial. Então, o que a gente não pode é sentir medo da inteligência artificial. O que a gente pode é se preparar agora. Por isso que eu falo que 2025 é o ano da virada, para que a gente possa. Esse é o ano, você acha? Eu acho, Esse é o porque há ano. 2 anos e meio, quando eu comecei a escrever o livro e trouxe os médicos e terapeutas para escreverem, a gente não vivia a aceleração que a gente vive hoje, né? Há 2 anos e meio ainda era uma possibilidade de falar sobre o mundo offline. Sim. Hoje não, hoje é real. A gente precisa desse equilíbrio entre o online e o offline para que a gente possa ter mais saúde física e saúde mental, Sim. né? Porque ela impacta diretamente no que a gente Total. vive, né? E se a gente não se prepara agora, a gente, daqui 2 anos e meio, muito profissional pode estar sim fora do mercado, mas qual é o diferencial? A partir do momento em que a pessoa se qualifica no setor dela, com as inteligências artificiais, ela cria um diferencial em relação aos outros Concordo profissionais do plenamente. mercado e ela vai tendo mais tempo para questões estratégicas, questões de sensibilidade humana, questões de ouvir as pessoas que trabalham no departamento dela. Então, a partir do momento em que o profissional perde o medo e a gente só desmistifica quando a gente traz para dentro de casa, né, a inteligência artificial, aí sim o profissional deslancha, Ô, o Claudio, profissional você não alavanca. acha que uma dúvida que eu tenho aqui, você não acha que às vezes o brasileiro ele brinca um pouco e tipo, ele não leva a sério? Porque assim, as coisas estão acontecendo. A gente vê na China, por exemplo, tem um hospital lá que 96% lá é de inteligência artificial, é de humanoides. Então assim, as coisas estão acontecendo. Eu uso também lá, tem a Judite, enfim, tem um monte de coisa. E às vezes o Brasil acho que parece que a impressão que me dá, posso estar totalmente enganado, tipo, isso não vai dar nada. Isso vai demorar. Porque lá nos meus mentorados foi muito interessante o que aconteceu. Eu falei para eles há 7 meses atrás algumas coisas, falou: você tá viajando, Júnior. Ouvi gente falar assim para mim. Você tá viajando? Eu falei, então vocês esperam. Então vocês esperam. Depois de 6 meses, coisas que a mídia nem divulgava ainda, né? Porque a gente que trabalha com grupos de mentores, porque a gente tem informações privilegiadas que a gente conhece muita gente. Eles falam, cara, não é possível. É absurdo.
Então, o brasileiro não só não leva a sério, como o brasileiro não se prepara, não se programa, não se Exatamente, planeja. Eu percebo isso exatamente. porque eu também faço mentoria com pessoas que moram fora do Brasil, que são brasileiros e que moram fora, e lá o senso de urgência é completamente diferente, a Total, responsabilidade, a total. disciplina é completamente diferente. Tenho vários clientes, já há mais de 10 anos, que são meus clientes como mentorados, inclusive, que utilizam os serviços da agência, utilizam os meus serviços e sempre me perguntam, quando acontece alguma coisa diferente, né, no país Sim, deles, como que eles devem agir. Então, o brasileiro não não tem tem. essa questão, essa preocupação. O brasileiro acha que, eu vou para a praia hoje, eu vou curtir hoje, depois eu estudo. Mas não Cláudio, dá não tempo dá tempo. Pra você mais. ter uma ideia, ó, eu atendo, hoje a minha clínica a gente atende mais de 17 países. Quando você pega a Suécia, a Suíça, você pega a Alemanha, até a Rússia, tem gente que nos liga, ó, que são brasileiros até que moram lá. Vê se você já ouviu isso alguma vez. O pessoal que está aqui no estúdio aqui, vê se você já ouviu isso. Alguém ligam para ela, mandam mensagem. Eu gostaria de fazer uma consulta preventiva de saúde mental. Você já viu isso? Aqui no Brasil não se fazem isso, não se fala desse termo, né? Hoje já é uma luta para fazer um exame preventivo de próstata, ou da mulher de fazer um Papa Nicolau, ou seja, lá eles procuram a gente. Aqui não, aqui quando tá quase internado, só fala, agora eu preciso de um Por psiquiatra. isso que a Organização Mundial da Saúde já traz o Brasil como o segundo país que desponta em ansiedade, depressão e Já é o burnout. primeiro. Já passou para primeiro? Em 2000, no final de 2024, a Organização Mundial da Saúde, antes da pandemia, era São São Paulo, Paulo era a cidade exatamente. mais ansiosa do mundo. Pós-pandemia, Brasil já é o país mais ansioso do mundo. Tem alguns dados, eu não vou afirmar aqui, porque esse dado que eu vou falar agora, daqui para frente, não vou afirmar, mas dizem que mais de 60% da população brasileira já desenvolve algum sintoma de ansiedade. E quando nós falamos que São Paulo é a terra da oportunidade, realmente é porque tudo acontece aqui. Sim, Porém, a gente precisa olhar para a nossa vida, né? O total. que a gente faz dentro de casa. Eu falo muito para as mães, né, quando elas me procuram, e hoje eu tenho adolescentes também como mentorados. Olha que É legal, muito legal muito despertar o bacana. desejo da carreira. Outro dia eu ouvi de uma mãe e falou assim: ele trouxe o absurdo de falar para mim que ele quer ser astronauta. Eu falei: poxa, que legal, porque a gente só tem um astronauta no Brasil, que é de Bauru, inclusive. Exatamente. E às vezes ele quer ser astronauta, É, talvez lá na frente ele entenda que o ser astronauta não faz parte daquilo que ele queria, mas o desejo dele ser astronauta faz ele sonhar grande, e não é só não isso, é? tudo que ele aprender, né, nessa vida dele, vai alavancar para alguma coisa. Concordo Ele pode fazer um plenamente. aplicativo para tirar a fome da África, Concordo ele pode plenamente. fazer um software que desenvolva uma inteligência artificial nova, pelo desejo de ser astronauta Concordo hoje. plenamente. Então, o que eu falo para essa mãe? O quanto de inteligência artificial você está levando para dentro da sua casa? Sim. Eu tenho uma geladeira inteligente que me manda uma mensagem quando os produtos acabaram, eu entro no e-commerce, compro, mando entregar em casa, Preciso de uma dessa. mas eu também tenho uma máquina de lavar roupa que eu ligo com aplicativo. Então, essas coisas, quando eu levo para dentro de casa um robô aspirador, a criança cresce com esse desejo de inteligência artificial, Sim. como existiu nos anos 60, nos anos 70, o desenho dos Jetsons, e eu Eu lembro. cresci eu cresci com aquele É desejo de verdade. ter um secador de esmalte, e hoje eu tenho um secador de Você tem. esmalte, eu vou na manicure, mas eu chego em casa, eu ponho lá no secador de esmalte, porque isso ficou no meu Sim. inconsciente, né, do micro-ondas, né, de colocar um sanduichinho congelado e aquilo abrir, sair o sanduíche pronto, né. Se a gente leva a inteligência artificial para dentro de casa, né, como é no Star Wars, como é no filme Matrix, a criança, ela cresce com o desejo de também entender a inteligência Sim. artificial. Do mesmo jeito que a Harley Davidson, nos anos 80, estava falindo e fez uma campanha em que ela colocou o pai dirigindo aquela moto maravilhosa e os filhos em formação atrás, na campanha, nos outdoors, que não tinha som, não tinha nada, mas só tinha imagem do pai com os 2 filhos, e despertou, né, o desejo dos adolescentes de terem uma Harley Davidson, e tirou a Harley Davidson da falência.
a gente pode trazer isso para dentro de casa. Concordo plenamente. Então, os educadores, os professores, as próprias campanhas de marketing e o cinema americano pode resgatar isso e levar para dentro de casa. Porque a criança cresce ouvindo mais, vivenciando, desejando, curtindo, sonhando, como eu sonhava com o secador de esmalte. E aí a criança está inserida no meio. Ó, E fica mais fácil da gente lidar com isso. deu para entender? Falando de Harley Davidson, o Marco Aurélio, ele é o CEO da Harley Davidson aqui no Brasil. Cara, você tem que vir aqui no programa de novo. Tô te esperando aqui. A gente vai para um rápido intervalo e daqui a pouquinho a gente volta. Estamos de volta aqui no programa Sou Bem-Sucedido. Hoje estamos recebendo aqui Cláudia Cardillo, né? Esse aqui é o recente livro dela, que você pode achar nas plataformas e também na livraria, na editora, não é isso? No Na site da editora né? Literary Books, exatamente. Propósito, legado. Ai, sabe que muita gente cresce sem saber o que é isso, né? A pessoa passa por uma vida inteira, desperdiça essa vida todinha Sim. e não realiza os sonhos dela. Quantas pessoas que a gente ouve falar que despertam a depressão porque não realizam os seus sonhos. E na minha mentoria eu faço muito isso, né? Legal. Eu escuto a voz do coração das pessoas, porque o negócio dela só vai ser bem sucedido se ela colocar amor, se ela colocar carinho e intenção naquilo que ela faz. Então, trabalhar o legado é voltar no tempo, né? O que é que você acha que você pode deixar para a humanidade, mesmo que seja um livro, né? Será que seus netos vão gostar de ver o seu nome lá na prateleira, na estante, né? É importante isso para a sua família. E foi assim que eu descobri que muitas famílias, elas perpetuam seus nomes por meio dos livros, né? O avô deixar isso para o neto e o neto poder falar disso com os amigos é muito importante, né? Então, todos nós temos dentro de nós um potencial muito grande. A gente só precisa organizar como é que a gente vai alavancar isso. Escrever, tem pessoas que ainda têm aquela fantasia da tela branca, né? Ah, eu vou começar a escrever e vou ter tela branca. Dentro da mentoria existe uma roteirização para que eu possa extrair da pessoa todo aquele conteúdo e aí sim colocar dentro do capítulo ou do livro. Então, hoje já existem técnicas de escrita que são muito diferentes como era no passado, porque antes, no passado, os escritores sentavam à frente das suas máquinas de escrever, ou depois ainda com a evolução à frente dos computadores, mas o escritor ele tem toda aquela preocupação, será que meu livro vai ser um best-seller, será que não vai ser, como é que vai ser o desenrolar, né, o enredo dos personagens, será que vai ter continuação, isso? A minha sugestão é, começa, depois você melhora, né? Tem esse ditado e isso é muito importante, né? Vamos colocar primeiro o que é a sua intenção, qual é o seu conhecimento que você quer deixar. A partir daí, para quem é esse conhecimento, como vai ser desenvolvido esse conhecimento, é uma segunda etapa. Mas e qualquer pessoa pode escrever um livro? Qualquer pessoa pode escrever um livro, desde que ela tenha uma experiência para que ela possa falar sobre o que ela gosta ou o que ela tem de melhor dentro dela, ou um hobby que ela queria ter transformado em carreira e não fez, né? Um desejo de conhecer um país. Todos nós podemos escrever. E hoje a gente percebe isso, quantas pessoas elas voltaram a escrever nos blogs, né? Porque deixar a sua visão sobre o mundo, a sua visão sobre o negócio é muito importante. E tem blogs que são muito bem sucedidos. E é muito terapêutico que você está falando, assim, só para trazer a importância do seu trabalho. O seu trabalho é muito bacana. Estou fã do seu trabalho. Que delícia. Porque o escrever, ele faz algo muito diferente no cérebro. Então, assim, quando eu pego meus pacientes, falo assim, vamos escrever, eles fazem assim, ó, sério. É papel e caneta. Escreve isso. Porque para a gente poder escrever, a gente tem que usar muita parte do cérebro e que são importantes para aquilo não só ficar marcado, mas também ter um raciocínio melhor. Então é bem legal isso que você está falando, porque às vezes o pessoal chega e fala assim, um dia eu renunciei. Isso acontece muito com mães, né? Você, mamãe que está assistindo aqui, quantas vezes você teve que renunciar a algo de você por causa do teu filho? E às vezes você acha que isso é banal,
que isso é bobagem, mas isso tem uma grande importância na vida dela e na vida do filho, que isso pode ajudar muita gente também, né? Você trouxe uma coisa muito importante, porque hoje a gente vê muita influencer que é mamãe falando sobre a maternidade, como ela se sente, quais foram os hormônios que elas sentiram durante a gravidez, né? O quanto ela pode ajudar as outras mães falando sobre uma situação que ela vivenciou, né? Então, o livro é tirar das mídias sociais e colocar a escrita. Quando a gente está escrevendo, a gente precisa é muito volátil a escrita, né? Porque ela não é igual à fala. Então a gente precisa trazer, ancorar o nosso conhecimento, né? Colocar vírgula, colocar uma preposição, que muitas vezes a pessoa não fala mais no dia Sim, dela, porque no dia a dia escrever no WhatsApp de uma maneira truncada e abreviada faz com que a pessoa perca a fluência na escrita, né? sim. Então, escrever é você trazer o outro para perto de você, para que o outro possa vivenciar esse cenário mental que você compôs, né? É introduzir a outra pessoa dentro da sua vida. Existem alguns livros que eu já escrevi, como Bem Viva de Corpo e Alma, que foi o primeiro projeto coletivo, que lá os médicos falavam muito da vida deles, de como eles chegaram até a terapia integrativa, porque a terapia integrativa ainda era novidade nos consultórios. Sim, E houve uma evolução, né, do que é a terapia integrativa. sim, Então, hoje, muitos dos médicos, 70% dos médicos, utilizam algum tipo de terapia integrativa. sim. Então, falar sobre a sua vida é muito importante, mas existem técnicas para isso. E o que é que tem na sua vida que é um diferencial da vida dos outros que eu posso mostrar como um exemplo e trazer a pessoa para perto? Você sabe por que seu trabalho é importante? Eu vou te falar algo que eu lembrei agora, para entender como o seu trabalho, e você que está assistindo, você tem que procurar ela, para ela cuidar de você. Infelizmente, por muitas vezes, eu tive que atender casos de fase terminal. Nunca gostei, Cláudio. Você fala assim, você gostava? Nunca. Que mexe com a gente Muito, isso, né? muito, porque assim, tanto que eu escrevo no meu livro, que eu vou te presentear depois, de uma pessoa que estava em fase terminal, o quanto mexeu comigo. Mas teve um caso de um homem que ele tinha um câncer metástase, e eu atendi ele no hospital. E ele, na verdade, já estava em tratamento paliativo, e os médicos queriam mandar ele para casa, para ele ficar com a família, mas ele não tinha condições. E um dos trabalhos que a gente foi de ele escrever um diário. Ele foi escrevendo um diário todo dia, eu fui escrevendo um diário todo dia, porque ele falou assim: eu vou escrever, mas eu quero que você seja guardião. Porque um dia, ele falou assim: um dia você vai saber para quem tem que ter esse diário. E ele foi escrevendo, e ele ficou inacabado porque ele chegou a falecer e ele não terminou. E a enfermeira me entregou, mas eu não li. Eu não li. Porque não era para mim. E aí um dia eu fui atender o filho. E o filho não entendia, porque o pai trabalhava muito, porque o pai não deu atenção, ele falava que o pai comprava ele, porque o pai dava brinquedo, mas não dava afeto, que não sei o que tal. E eu senti que era pro filho que era para me entregar. Falei assim, olha, eu vou te entregar aqui, seu pai escreveu, bababá do trabalho, e ele falou que eu saberia para quem entregar. E eu fui lá e entreguei para o menino. Passou-se mais ou menos. Ele cancelou a sessão da outra semana, ele cancelou da outra, ele cancelou da outra, e na outra ele veio. Transformado. Transformado. Porque o pai dizia ali, assim, acabou até me emocionar. Porque, como às vezes esse cuidado de terapia, da mentoria muda as pessoas, ele falou assim: ele não sabia o quanto o pai dele sofria, ter que abrir mão de cuidar, de estar com ele, porque o pai dele trabalhava muito para dar o melhor para o filho, porque o pai era filho de imigrantes, sofreu muito aqui no Brasil, e ele trabalhava muito para dar o melhor para o filho. Então, às vezes, o registrar pode mudar todo o significado da forma que a gente enxerga as pessoas, né? Para você ver como a escrita ela é terapêutica. Exatamente. Ela curou não só o pai, como o Exatamente. filho. E isso é maravilhoso, né? A gente vê isso muito quando a gente fala dos antepassados, né? Quando a pessoa começa a colocar essa escrita e ela olha para trás, ela sempre tem uma transformação no momento presente.
Então, a escrita, ela tem esse dom, porque ela fica perpetuada nos tempos, né? Sim, Hoje a gente continua lendo livros ainda sim, dos grandes pensadores do tempo do estoicismo. E isso é muito sim, importante para a gente poder entender o momento atual. sim. Então, para você que está em casa agora e tem vontade de realizar um sonho, quer escrever um livro, comece com um capítulo, porque isso é Exato. maravilhoso. E, E se as pessoas quiserem escrever um livro e ela não sabe por onde começar, elas podem te procurar? claro, que podem. Esse tipo de Deve, eu acho. desafio devem, né? Esse tipo de desafio é maravilhoso, Júnior, Sim, porque eu passo mais tempo com a pessoa, né? Normalmente são projetos de um ano e meio, e hoje tem muito médico querendo deixar o seu legado, tem muito terapeuta, tem muito empreendedor querendo falar sobre isso, né? É importante nesse momento de transição da era digital em que nós vivemos, né? Nós deixarmos o nosso legado para que a sim, gente possa sim transformar a vida das pessoas que vão ler isso no sim. futuro. E eu contei essa história para você entender o quanto isso é importante. Então, olha, aqui de novo está aparecendo aqui o site dela, as redes sociais, para que você possa entrar em contato. E falando em livro, eu também quero dar meu livro para você, Oh, que tá bom? Depois delícia! no final aqui eu toco para você. O que você precisa saber? Esse Muito aqui é seu. obrigada. Esse aqui é meu. Ah, que Esse delícia! aqui é meu, né? Esse é seu, já está Tá, autografado, legal. Olha só, inclusive. pessoal, que bacana. Ó, adquira. E tenho certeza que você vai gostar bastante. Cláudio, muito obrigado por ter vindo aqui. Eu que agradeço, adorei esse momento. Quando tiver livros novos, por favor, traga aqui pra gente. E mega indica o trabalho dela, pessoal. Eu acho que a gente precisa retomar isso, sabe? No mundo que a gente vive hoje, se preocupar tanto com a vida das pessoas, a gente tem que parar um momento e olhar para a nossa vida. Quando você vai entender que a sua vida é mais legal do que você imagina. O que você precisa, às vezes, é mudar o ângulo e enxergar a vida diferente. Exatamente. Cláudia, muito obrigado. Muito obrigada, agradeço, adorei te conhecer, adorei Prazer teu é trabalho e vou ler com todo prazer. Muito obrigado. Obrigada. Olha só, semana que vem nós estamos juntos aqui na BMC News. O programa acabou agora. Vai acabar agora. Acabou não, vai acabar agora. E já vai estar lá no YouTube. Você já pode compartilhar. Sabe alguém que quer escrever um livro? Sabe alguém que quer contar a sua história? Compartilhe nos seus grupos do WhatsApp para todo mundo que já acabamos de subir lá no canal da BMC News aqui, tá bom? Um abraço, pessoal. Até semana que vem. Tchau.